só para rimar aqui, né? É outro argumento do espantalho. Não posso aceitar que Jesus é um ser criado. Olha, eu já li muita coisa, né, de adventistas ao longo desse, antes de ser adventista, para entender, e depois como adventista também já li muita coisa sobre nossas crenças, sobre o que Ellen White fala a respeito desse assunto da divindade e eternidade de Jesus, mas a pessoa apresenta isso como razão. É estranho, né? Não posso aceitar que Jesus é um ser criado, sem divindade prévia, e que possui uma natureza angélica, sendo Miguel o arcanjo. E aí, pastor Lazar, é uma razão suficiente para a pessoa não ser adventista? Essa pessoa não entendeu a teologia adventista, né? Porque deveria ir na segunda crença da nossa igreja, onde vai falar, a segunda, a terceira, que fala sobre Jesus Cristo, a segunda pessoa da divindade. Ele é sem princípio de dias, sem início de dias, sem fim de dias, ele é eterno. E aí a pessoa vai chegar e não, porque vocês estão dizendo que Jesus é um anjo criado. Quando alguns antitrinitarianos, esses que realmente acreditam que Jesus é um ser criado e que veio à existência, não nós adventistas do sétimo dia, quando alguma pessoa argumenta nesse sentido, por exemplo, será que ela imagina assim, quando Jesus vem e ele encarna, ele virou um ser humano, ele veio como ser humano, então significa que ele teve um início, né? O início dele foi ali com Maria, será que é isso? Alguns até dizem assim, não, ele já até existia antes um pouco no céu, mas foi criado de algum jeito. Nós adventistas não acreditamos nisso. Da mesma forma que nós não achamos que o fato de Jesus ter vivido como ser humano aqui na Terra, como homem aqui na Terra, ele teve princípio de dias, que ele, tá vendo? Como é que ele pode ser Deus se ele viveu como homem? Ele encarnou. Parece que quando nós estudamos a Bíblia, a gente percebe, assim, dentro da divindade, uma ordem, não é uma hierarquia, não é isso que eu quero falar. Deixa eu ver se eu encontro as palavras. Cada um desempenha a sua atividade dentro da divindade, e parece que, por exemplo, o trabalho do Espírito Santo é sempre atuar no coração das suas criaturas. Houve, por exemplo, uma batalha no céu. Lúcifer atuou ali para enganar os anjos. O livro de Apocalipse fala que a terça parte foi arrastada. Com certeza, o Espírito Santo esteve trabalhando no coração dos anjos para que todos não saíssem, né? Uma terça parte foi, um grupo não foi. Quem trabalha nos corações convencendo do pecado, da justiça e do juízo, essa é a função do Espírito Santo. A função de Cristo na divindade parece que sempre é ser o elo entre as criaturas e o Criador. Não foi no 0 ou 1, quem vai para a terra, 0 ou 1 vai Jesus, você vai para a terra. Não. Aquele que é o elo das criaturas com o Criador sempre parece ser Jesus. Jesus, ele viveu como nós, como ser humano, mas as aparições de Cristo no Antigo Testamento são muito interessantes. Por exemplo, no Antigo Testamento Jesus aparece como anjo diversas vezes. O anjo do Senhor, que na sua Bíblia tem maiúsculo, apesar da língua hebraica não existir maiúsculo e minúsculo, mas é uma forma da língua portuguesa identificar este ser angelical como sendo Jesus. E quando nós estamos falando do ser angelical, o anjo do Senhor, não é que ele é criado, é como ele se apresenta. E aqui entram as famosas teofanias. Deus, ele se apresenta como ele quiser. Ele chega para apresentar-se a Moisés, aparece como uma sarça ardente no fogo. Ele vem sobre Jesus como uma pomba, o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade. Vem como um vento impetuoso, ali nos discípulos, derramando línguas como de fogo sobre eles, línguas que eles não podiam falar antes. Quer dizer, Deus ele se apresenta como ele quiser. E várias, isso aqui não é posição adventista não, pegue qualquer comentário bíblico aí, evangélico, que você vai ver. É comum as aparições do anjo do Senhor no Antigo Testamento, em muitas ocasiões, ser uma referência ao próprio Cristo. Por exemplo, quando você vai no livro de Josué, o capítulo 5, verso 13, diz bem assim: sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua, e chegou-se Josué a ele, e ele disse: és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E ele disse: não, mas venho como príncipe do exército do Senhor. Então, alguns até dizem assim: Miguel é chamado de um grande príncipe, Jesus não pode ser príncipe. Aqui, ele está dizendo aqui: olha, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Agora, pastor, mas será que é uma referência a Jesus? Vamos continuar, o texto diz assim: então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou. E disse: que diz meu senhor ao seu servo? Aí agora vamos ver o que o Senhor diz a ele. Então disse o príncipe do exército do Senhor, príncipe do exército do Senhor: tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Você lembra de quê? Eu me lembro da sarça, quando Deus aparece para Moisés. Quando João viu um anjo em visão, e um anjo poderoso, João caiu aos seus pés para adorá-lo. E o que o anjo fez? Ei, levante, sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Mas este ser, que se identifica como príncipe do exército do Senhor, que vem em forma humana, o anjo do Senhor, que aparece para manuar, que aparece em várias ocasiões na Bíblia, este ser aceita a adoração. Josué se prostra, adora. E ele diz: o que o senhor fala para mim? Aí o príncipe do exército do Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, você está pisando em terra santa. É o próprio Jesus Cristo. E isso, você pode pegar qualquer comentário bíblico não adventista e vai estar lá uma referência: esse aqui é Jesus Cristo. A teofania é como Jesus se apresenta. Agora, a visão de que entendermos o arcanjo Miguel como sendo uma representação, uma das teofanias de Cristo, uma das formas como Cristo se apresenta, não é uma visão adventista apenas. É uma pessoa ser completamente mal intencionada e dizer assim: não, os adventistas que têm essa doutrina. Eu quero apresentar rapidamente, se me permite, eu sei que o tempo é avançado, mas eu queria apresentar para vocês rapidamente aqui vários teólogos de peso, teólogos grandes, gente realmente de cabedal dentro da teologia, falando sobre deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Sobre o arcanjo Miguel. Compartilhar a tela. Eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês. Vamos começar aqui com Matthew Henry. Não adventista. Não tem nenhum adventista. Ele diz assim: Miguel significa quem é semelhante a Deus. Olha, Miguel significa quem é semelhante a Deus. E seu nome com título, então é um título de o grande príncipe aponta o divino salvador. Cristo representa os filhos de nosso povo em seu lugar como sacrifício, suportou a maldição por eles para carregá-la deles. Ele os representa ao pleitear por eles no trono de graça. E após a destruição do anticristo, o Senhor Jesus Cristo levantará no último dia sobre a terra e ele aparecerá para a redenção completa de todo o seu povo. Uma provável menção aqui de Daniel capítulo 12. Matthew Henry acreditava que a teofania, o arcanjo Miguel, uma forma como Jesus se apresenta. Quando nós falamos do arcanjo Miguel, não estamos dizendo assim: Jesus ele é um anjo criado. Não. É uma forma como Jesus se apresenta, uma teofania dele. E não que ele foi criado, que ele veio a existir. Então, você percebe a má intenção quando a pessoa fala do assunto? Ele, os adventistas, quer dizer, ele quer fazer as pessoas acreditarem que os adventistas, deixa eu só diminuir aqui a minha tela, eles querem fazer acreditar que os adventistas do sétimo dia acreditam que Jesus Cristo foi criado. Mentira. Mentira. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que Jesus, quando se apresenta como arcanjo Miguel, é uma teofania dele, uma das maneiras como Cristo se apresenta. Agora vamos continuar aqui. Eu quero mostrar mais outros teólogos. Olha só, Thomas Adams. De fato, Cristo é o Miguel ali mencionado. Pois não se pode dizer que os anjos abençoados sejam anjos de um Miguel que não seja Cristo. Não era adventista, tá? Depois você pesquisa quem era ele. João Calvino. Alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não vejo motivo para discordar deste parecer. João Calvino. Olha mais João Calvino aqui. Como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu, João Calvino, abraço a opinião daqueles que se referem à pessoa de Cristo, porque ela se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa do seu povo eleito. João Calvino, no seu comentário sobre Daniel. Aí ele vai dizer assim: olha, tem gente que acha que ele é um anjo, somente um anjo, mas eu sou da opinião daqueles que acreditam que é Jesus. Percebe como a teologia moderna, as igrejas atuais, se distanciaram dos reformadores? E nós adventistas estamos muito mais próximos do pensamento que eles tinham?
Sabe? Eu acho isso no mínimo curioso. Olha esse outro aqui. Joseph Benson diz o seguinte, ele declarou que a descrição de Miguel, conforme encontrada na Bíblia, evidentemente indica o Messias. Ernst, esse aqui é um nome alemão, não vou arriscar, diz o seguinte, as duas passagens do Novo Testamento em que Miguel é mencionada servem para confirmar o resultado que já se chegou. Qual é o resultado? Fala aí, Ernst. Que Miguel ali referido não é outro senão Logos, o que já foi provado no meu comentário sobre esta passagem. Mais um teólogo gigantesco, gente que não é qualquer um, e dizendo na crença dele acerca de Miguel. Olha mais. Só uma coisa, pastor, só pra ficar claro, o nome dele é Ernst Wilhelm Hengstenberg. É o nome alemão, aí não vai não, irmão. Aí... Agora, olha, Johann Peter Land, esse é um famoso comentarista, olha o que ele diz, entendemos que Miguel, desde o começo, seja Cristo, em traje guerreiro contra Satanás. Temos demonstrado em outros lugares que o arcanjo Miguel é uma imagem de Cristo, vitorioso, combatente. Cristo é um arcanjo na sua qualidade de juiz. E ele aparece como juiz não é só no fim do mundo, mas também na preservação da pureza de sua igreja. Ele está dizendo aqui que Jesus para não ser criado, que Jesus que não é eterno. Não, ele tinha a visão que nós adventistas temos e que muitos se apartaram, de que é uma forma como Cristo se apresenta como juiz. Não vê dificuldade nenhuma. Olha, Charles Spurgeon, o grande pregador Charles Spurgeon, vamos ver o que ele diz. Deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a nos assentar nos lugares celestiais, muito acima dos principados e potestades. Ele está acampado ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Todos saúdem Jesus. Tu, anjo da presença de Jeová, a ti esta família oferece seus votos de manhã. Outro, John Dee. Miguel não é outro senão Cristo, filho de Deus. Um anjo incriado. Olha, gente, eu louvo a Deus por declarações assim. Um anjo incriado, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que ele é identificado como arcanjo Miguel, como um anjo, mas ele não é criado, ou seja, ele está se apresentando como um anjo. Não é que ele seja, de fato, um anjo criado, uma criatura, mas é a forma como ele se apresenta. Que é ou o primeiro dos principais príncipes, superior aos anjos em natureza, nome e ofício. Ele veio para ajudar Gabriel, não como uma criatura semelhante. Olha que coisa fantástica. Para mim, essa definição é simplesmente inspiradora. Ele diz assim, olha, ele veio ajudar Gabriel, mas não como igual a Gabriel. Não, traz mais um aí igual a Gabriel. Não como um igual. Não como uma criatura semelhante, mas como senhor dos exércitos. Não como soldado camarada, mas como general dos exércitos do céu e da terra, louvado seja Deus. Superior a ele em sabedoria e força. E ele o ajudou, dando-lhe bons conselhos e instrução, que ele, ao segui-los, teve êxito. Miguel veio e ajudou o Gabriel, o anjo Gabriel. E John Dee faz uma declaração, parece que eu tô lendo Ellen White. Mas não, é uma pessoa que teve a inspiração e o entendimento bíblico, que outros não têm, ficam acusando a gente. Vocês acham que Jesus é um ser criado? Não, um ser incriado. Olha que declaração fantástica, leia com atenção, porque é assim que nós adventistas cremos, e não como essas pessoas estão mentindo a nosso respeito. Olha outro, John Wesley, o pai do metodismo, o que ele diz? Daniel 10:3, e eis aqui Miguel, um dos primeiros príncipes, e aí ele comenta, o comentário bíblico dele diz aqui, supõe-se comumente que Miguel aqui quer dizer Cristo. E aí no capítulo 10, verso 21, comentando, ele diz, Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. Ele mesmo comentando, no comentário bíblico, quando cita Miguel, ele diz, é o Cristo, o protetor de sua igreja. E outro texto de John Wesley, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo, comentando Daniel 12, verso 1. Olha o que John Wesley comenta. Portanto, haverá ainda uma maior libertação para o povo de Deus, quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. Peraí, algum anjo foi Messias? É uma referência clara a Cristo. Ele acreditava que Miguel era Jesus. Jonathan Edwards, esse é um homem de Deus. Olha o que ele disse. Quando Lúcifer se rebelou e se estabeleceu como uma cabeça de oposição a Deus e a Cristo, e afastou um grande número de anjos, o Filho de Deus manifestou-se como uma cabeça oposta. E apareceu graciosamente para dissuadir e conter por sua graça os anjos eleitos de ouvir a tentação de Lúcifer, de modo que eles foram mantidos e preservados da destruição eterna, neste momento de grande perigo, pela graça livre e soberana distintiva de Cristo. Olha só. Os anjos eleitos juntaram-se a ele, o glorioso Miguel, Cristo, como seu capitão, enquanto os outros anjos ouviram Lúcifer e se juntaram a ele. Então foi literalmente verdade o que se cumpriu depois figurativamente. Thomas Scott. Miguel significa quem é como Deus, e este nome, como título de um grande príncipe que defende os filhos do seu povo, aponta mais claramente o divino Salvador. E não pode ser adequadamente compreendido como um anjo criado. É assim que os adventistas creem, viu? Ei, os adventistas acreditam assim. Não pode ser adequadamente compreendido como um anjo criado. Então, quando o cidadão aí falou que nós acreditamos que Jesus é Miguel, um anjo criado, ele é mentiroso. Eu não posso usar outras palavras. Eu tenho que ser claro e aberto com você, que está me assistindo. Porque é assim que nós cremos. Como estes grandes teólogos não adventistas acreditavam. Mas esse indivíduo mente. Por isso que eu digo a vocês, eu não fico perdendo tempo refutando, porque é só mentira que o camarada fala. Ele quer dizer, eu não sou adventista, aí cita uma mentira. Eu não sou adventista e cita uma mentira. Vai ficar mentindo? Então, paciência. Adam Clark. Miguel era o filho do homem, que a mulher deu à luz, como é evidente a partir do contexto. Miguel, ele é o grande príncipe que defende os filhos do seu povo. Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo de grande tribulação e no grande dia que ele virá para completar a redenção do seu povo e para executar a vingança final sobre os seus inimigos, quando todo o que estiver escrito entre os justos, encontrado no livro da vida do Cordeiro, será libertado do poder para sempre. Thomas Howes. Então, queridos, eu quero encerrar aqui porque já ficou bastante a minha fala, mas ficou claro? Como é que nós adventistas cremos? Cremos que Jesus é um anjo criado? Não. Cremos que o fato de Jesus ser identificado na Bíblia como Miguel quer dizer que ele é um anjo criado? Não. Como é que nós cremos? Como todos esses cristãos protestantes não adventistas acreditavam. Eu não citei um não, viu? Eu não citei dois, não. Eu não citei três, não. Gastou um tempo, mas foi uma lista de grandes teólogos, homens de Deus, que mostram a visão cristalina de como nós adventistas acreditamos. Jesus não é um ser criado, mas é uma teofania, a apresentação dele como Miguel. E todos eles tinham a mesma conclusão. Não tem como não ter Jesus. Só que qual é o problema? Infelizmente, muitos dos nossos irmãos protestantes se afastaram da verdadeira reforma, do que os grandes reformadores pensavam, do que os grandes homens do passado pensavam. E hoje chega um absurdo de dizer, se a gente falar que Jesus é arcanjo Miguel, nós estamos dizendo que ele é um ser criado. Como esses homens no passado tinham uma compreensão tão clara da Bíblia, tão clara dos textos, e essas pessoas perderam hoje, a ponto de mentirem, como esse rapaz aí, dizendo, eu não sou adventista. Por quê? Porque os adventistas acreditam que Jesus é um anjo criado. Haja paciência. Certo. Muito top. Só para não perder o fio da meada, não é só naquele tempo, viu? Deixa eu mostrar para vocês uma referência. Aqui, ó. Concordia Theological Quarterly, 2016. Olha ali o artigo que eu destaquei com uma setinha vermelha. Miguel como Cristo, na exegese tradicional luterana. Uma análise feita por Christian Preuss. Acho que é Preuss. Lutero, Melanchthon e todos os teólogos luteranos após a reforma eram uma seita também, então? Eu pergunto a esses que nos acusam, né? A tese de que Jesus é Miguel é genuinamente protestante. Ela foi emitida, como disse o pastor Azar, por Calvino, John Wesley, Edward Spurgeon. E aqui estou mostrando para vocês uma publicação teológica recente, trazendo esse mesmo conceito. Portanto, não somos os únicos que falam disso, né? E Ellen White, só para fechar a questão, ela escreve aqui, ó.
Cristo era Deus em essência, e no sentido mais elevado. Ele era um com Deus desde quando? Desde a eternidade. Review no Herald, 5 de abril de 1906. E no Desatuações, página 530, ela diz: em Cristo a vida original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para o crente. Mas aqui pode ser que aconteça de novo aquele fenômeno, né? Nós não cremos que Jesus é um ser criado. Ah, mas vocês creem sim. Nós não cremos que Jesus é apenas um anjo que passou a existir em algum momento. Não, mas vocês creem sim. O que eu posso fazer mais? O que nós podemos fazer mais? Pastor Sérgio. Na ribotril pra pessoa. É meme isso aí, né? Virou meme já. Gente, só para complementar aqui o que o pastor Eleazar apresentou, muito bem apresentado, deixa eu só mostrar para vocês algo interessante aqui. O que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Uma das coisas que a Bíblia fala a respeito de Cristo é que ele é o nosso grande sumo sacerdote, Hebreus 6:19, Hebreus 9:12, Hebreus capítulo 9, capítulo 6, Hebreus capítulo 10, 19 e 20. Ele é o sumo sacerdote, ele é aquele que ministra no capítulo 8 de Apocalipse, etc. Olha como a tradição judaica, eu estou mostrando para vocês aí, quando aparecer vocês me digam, por favor. Tem que colocar ali, né? Compartilhar a tela ali. Já apareceu, excelência. Apareceu, ok. Olha que a tradição judaica fala a respeito de Miguel. Aqui eu vou citar da artigo Enciclopédia, artigo sobre Miguel. Ele fala assim: a concepção de Miguel, como advogado sempre intercedendo a favor de Israel, deu lugar a outra ideia, que é dele sendo sumo sacerdote, fazendo expiação pelo seu povo. Esdras reconheceu o lugar do altar como sendo aquele no qual Miguel, o grande príncipe, estava atuando sacrificando. Tratado de Zebarrim, 62, compara com Menavot 110. O seu quarto é chamado Zebul, porque ele contém o templo de Jerusalém Celestial, o santuário celestial, e o altar sobre o qual Miguel, o grande príncipe, sacrifica. Obviamente que não nessa parte, mas aqui está no Apocalipse, parecido com o Apocalipse. Está no Tratado de Hagiga 12b. Uma declaração diferente é dada no Seder Gan Eden, que é o livro do Jardim do Éden, que coloca Miguel no céu celestial, chamado Arabot, né, que compara com Midrash, etc. Do Gênesis Rabá. Essa ideia foi posteriormente grandemente desenvolvida pelos cabalistas. Miguel é identificado como Melquisedeque, no Yahul Tadash, e as palavras e o sacerdote pronunciará limpo no Levítico 23:23, são explanadas no Tikkun Zohar, como se referindo a Miguel, o sumo sacerdote, agindo como representando a clemência. Miguel, o sumo sacerdote, é o porta-bandeira de Deus. A instituição de dízimos, não interessa, na verdade. A instituição de dízimos é dada a Miguel, dizendo que ele, no seu Jonathan, e o seu lugar é apontado como sendo o leste, com a tribo de Levi, porque ele é o sumo sacerdote. Ou seja, a tradição judaica, ela sempre interpretou a figura de Miguel como sendo uma figura de poder. Ele é o grande príncipe. Ele é o grande príncipe. E aí, quando o Novo Testamento vem, o Novo Testamento nos diz que esse grande príncipe é nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, do que Deus, a segunda pessoa da divindade. Então, não é algo de adventista, não. O pessoal tem que tomar cuidado, tem que parar com esse negócio de achar que a gente fica inventando coisa. O pessoal tem uma coisa muito interessante. As pessoas, elas, às vezes, não acabam não lendo ou apenas ouvindo falar. E ficam papagaio de pirata repetindo o que outros dizem. E não pesquisam de fato. Não pesquisam de fato. O pastor Eleazar citou uma pleia de teólogos. E, gente, ele não citou 10% da quantidade de teólogos e eruditos que efetivamente concordam que antes de existir a igreja adventista, já afirmavam que Miguel é um título funcional de Jesus Cristo. O pastor Tiago Santana escreveu o trabalho de conclusão de curso dele no IAN, ou foi de mestrado, ele escreveu sobre a figura do anjo do Senhor na Bíblia hebraica. Gente, é fenomenal os achados dele. Eu tenho um outro livro aqui chamado The Jewish Trinity, de Yoel Nathan, em que ele tem um capítulo inteiro falando sobre as teofanias do anjo do Senhor. Como o anjo do Senhor é sempre identificado com a figura, com a segunda pessoa, com uma pessoa da divindade, como um ser divino. Não tem como continuar se afirmando, e de fato, eu repito, se continuar alguém afirmando que nós dizemos que Miguel é criado, que Jesus é criado, e depois nós entendemos que Jesus se apresenta como Miguel, aí é só internação psiquiátrica mesmo, não tem jeito. Vamos lá, amigos. Lembrando que logo mais teremos o nosso sorteio, 2 livros muito bons da CPB. Volta da 1 da manhã, né? Como? Volta da 1 da manhã de vocês aí.